Bom dia, pessoal! E aí, só alegria? Aqui quem fala é o professor Lucas Ganda, da disciplina de Física, e vamos para mais uma aula sobre aplicações das leis de Newton. Pessoal, para facilitar nossos estudos online, eu preparei um slide a partir do material de vocês do COC. Então, a minha orientação é, enquanto assistir esse vídeo, deixar o livro aberto para ir acompanhando e grifando, assim como nós fazemos nas aulas presenciais. Estamos hoje no livro 2, setor 1, página de 151 a 153. Pessoal, nós já vimos até a última aula a parte de blocos e elevadores. Hoje vamos começar no conteúdo de polias e roldanas. Primeiramente, nós podemos falar que polias ou roldanas são sinônimos e significam dispositivos mecânicos que auxiliam a realização de determinadas tarefas, principalmente no sentido de levantamento de peso. Uma roldana ela pode ser utilizada com dois objetivos: de mudar a direção ou o sentido da força ou de multiplicar a força que estamos aplicando sobre ela. Então, nós temos dois tipos de roldanas ou polias, as fixas e as móveis. Começamos pela fixa. Por que nós usamos uma polia fixa? As polias fixas servem para a mudança de direção, apenas isso. Então, por exemplo, aqui eu tenho um suporte e uma polia fixada nesse suporte. Então, o centro dela é ligado por dois cabos no suporte, fazendo com que ela esteja fixa. O observador ele puxa a corda na direção horizontal e sobe o bloco na direção vertical. Então, a função dessa polia fixa é mudar de direção. Então, a força que era exercida na horizontal, ela é mudada para a vertical. Professor, para que a gente utiliza isso no dia a dia? Principalmente para aquelas pessoas que utilizam a academia para fazer exercícios físicos. Essas polias são muito importantes para trabalhar a questão da ergometria, para que você possa realizar uma atividade física com a postura correta, evitando que você tenha problemas maiores aí nas costas e no corpo como um todo. Outra possibilidade também é para facilitar o levantamento de peso numa construção civil. Então, ela ajuda a que o pedreiro ou o engenheiro que esteja na obra, ele faça a força com a posição correta. Então, essa polia fixa ela apenas muda a direção da força. Agora, a roldana móvel, para que serve a roldana móvel? Ela serve para multiplicar a nossa força. Então, por exemplo, é possível levantar um bloco de 200 Newton com uma força de 100? Por meio do quê? Por meio de uma roldana móvel, porque a roldana móvel ela multiplica a nossa força. É importantíssimo que você consiga olhar no esquema e já identificar se ela é móvel ou se ela é fixa. Lembra que a fixa, o eixo da polia prende no suporte. Aqui é o contrário, o eixo da polia prende no bloco que eu quero levantar. E aqui eu tenho só um cabo que prende ela no teto, porque ela é móvel, ela sobe e desce. Por exemplo, naquele aparelho PEC Deck na academia, que você faz o exercício, é comum você perceber que tem uma polia que sobe e desce. Essa polia é uma polia do tipo móvel. E é uma polia que acaba iludindo bastante a gente na academia, porque a gente pensa que está fazendo uma força de 100 newtons, enquanto a gente está realizando uma força que é a metade, de 50 newtons. Porque o próprio aparelho auxilia multiplicando, então, a nossa força. Você quer uma dica boa para saber a sua força? Vê o supino. O supino não tem aparelho, não tem polia, não tem nada. Ali realmente é a força do atleta. Agora, no PEC Deck e vários outros aparelhos, as forças são multiplicadas por meio das roldanas ou polias móveis. Gente, a regra é simples. Cada polia móvel, PM, ela dobra a força do aplicador. Então, por exemplo, se eu tiver uma polia móvel, ela vai dobrar. Se eu tiver duas polias móveis, ela vai quadruplicar. Se eu tiver 3 polias móveis, ela vai aumentar em 8 vezes a força. E assim por diante. Então, aqui o bloco é de 200 Newton. A força que o operador faz é de 100 newtons, que seria a metade. Ela também, além das academias, é muito utilizada na construção civil,
para que você possa levantar objetos muito pesados com forças relativamente menores e pequenas. Aqui tem um esqueminha bem interessante que junta as duas polias, o que nós chamamos de associação. Quando eu associo duas polias, eu tenho a junção das duas facilidades de realizar uma tarefa. Eu realizo a tarefa com uma postura correta, então por isso eu tenho aqui a polia fixa. Lembra do desenho, a polia fixa, os dois fios fixam o meio da polia no suporte. E tenho aqui uma polia móvel, onde os dois fios fixam o peso na polia. Então ela consegue subir e descer junto com o peso, tá? Ela se movimenta. Nesse caso, essa polia fixa muda a direção do cabo, então facilita, por exemplo, que a pessoa que está aqui embaixo faça a posição, faça o exercício, a força, com a postura correta, enquanto essa outra polia móvel multiplica a força dessa pessoa. Então vamos supor que aqui existe uma força do peso do bloco, que puxa esse bloco para baixo. Não sei qual é essa força, pode ser 100, 200, tanto faz. O que importa é que como a polia móvel ela multiplica a força da pessoa, então a pessoa puxa só metade desse bloco. Então qual é a força que essa pessoa está fazendo? Com certeza vai ser peso sobre 2. Então ela vai pegar metade do bloco. Pessoal, utilizando as polias, existe uma máquina de Etude. A máquina de Etude ela foi criada por George Etude, que é um matemático inglês, e desenvolveu um dispositivo que permite que a gente calcule a aceleração de queda de corpos ou a aceleração da gravidade usando as leis de Newton. Basicamente, Etude ele desenvolve um suporte onde eu prendo a polia. Então, que tipo de polia é essa? Essa é uma polia fixa, porque ela está presa, tá? Então, aqui eu tenho uma polia fixa, ela está presa. Mas eu tenho dois blocos, o bloco A e o bloco B nessa polia. E automaticamente, como um é mais pesado do que o outro, um vai cair. E ao momento que ele entra em queda, essa queda possui uma aceleração. E aí eu posso calcular usando a segunda lei de Newton. Pessoal, quais são as forças que eu tenho aqui no bloco A? Primeiro, a força peso. Então aqui é o esqueminha do bloco A, diagrama de corpo livre. Força peso, sempre. Força peso é verticalmente para baixo. Como tem um cabo lá em cima, existe a força de tração A que puxa o bloco A para cima, verticalmente. O corpo B também, eu tenho a força peso verticalmente para baixo e a força de tração verticalmente para cima. Agora, como que eu consigo calcular a aceleração? Para calcular a aceleração pela máquina de Etude, a aceleração que um dos dois blocos vai se movimentar, porque o mais pesado puxa o mais leve, é como se fosse uma gangorra aí, só que ao invés de ter um eixo central, eu tenho uma polia fixa. A aceleração dele, ela é a massa do bloco B menos a massa do bloco A, dividido pela massa do bloco A mais a massa do bloco B. Tudo isso vezes a gravidade. Pessoal, unidade de medida. Todas as massas é sempre dada em quilograma e a gravidade e a aceleração são a mesma grandeza física. Então, elas possuem a mesma unidade, que são metros por segundo ao quadrado. Detalhe importante, vocês vão perceber na hora de resolver exercícios, que existem exercícios com dois blocos aqui. Por exemplo, se eu colocasse um bloco C aqui, como eu resolvo esse exercício com 3 blocos? Basta você somar aqui, ó. Não está a massa de B? Então seria a massa de B mais a massa de C. Aqui embaixo não está mais a massa de B? Então seria mais a massa de B mais a massa de C. E se fosse no A, a mesma coisa. Acrescenta aqui junto com a massa do A, a massa de um outro terceiro bloco que esteja. Tá? Por fim, plano inclinado. Gente, o que seria um plano inclinado? É como se eu tivesse uma rampa, principalmente aquelas rampas de acessibilidade. Então, na rampa de acessibilidade, eu tenho aqui um exemplo característico de plano inclinado. Todo plano inclinado ele tem uma inclinação dada por um ângulo que eu chamo de alfa. 10 graus, 20 graus, 30 graus e assim por diante. E aqui em cima eu tenho um corpo. Representei por um quadrado, um bloco. Quais são as forças que existem nesse corpo? Vamos lá, a gente já está craque nisso, né? Verticalmente para baixo, a força peso. Perpendicular ao plano, a força normal.
Aí aqui, oposta à tendência de movimento, eu tenho a força de atrito. Por que oposta à tendência de movimento? Qual é a tendência de movimento? A tendência de movimento é o bloco escorregar por conta da gravidade. Então aqui existe uma parte desse peso que puxa o bloco para baixo. Essa parte do peso eu chamo de peso X, porque ela está puxando ele horizontalmente, porque eu tenho um plano cartesiano inclinado. E aqui embaixo existe verticalmente a outra componente, que é a componente peso Y. Pessoal, quais são as análises de forças que nós podemos ter nesse caso? Primeiro, no eixo Y, a minha força resultante é nula. Por que a força é nula? Porque a força normal é igual a peso Y e uma está anulando a outra. Isso faz todo sentido, porque o bloco nem está voando, flutuando e nem afundando dentro do plano. Verticalmente ele está em equilíbrio. Agora, quando eu falo horizontalmente, observando aqui o eixo X, tem três situações que podem acontecer. A primeira situação é o bloco estar em repouso. Quando isso acontece? Quando o peso ele é igual à força de atrito estático. Ó. Então, quando o peso X é igual à força de atrito estático. Então, eu não venço o atrito e o bloco fica em repouso. A segunda situação é quando o peso é igual à força de atrito estático máximo. Aí isso eu falo que ele está na iminência do movimento, ou seja, qualquer coisinha que acontecer, o bloco escorrega. Terceira parte, eu posso ter o peso X sendo maior do que a força de atrito estático máximo. E aí, se a peso X for maior, ela escorrega e o bloco entra em movimento. Se ele entra em movimento, ele tem aceleração. Como eu calculo a aceleração? A aceleração do bloco escorregando aqui vai ser dado pela gravidade do local vezes o seno desse ângulo alfa da inclinação menos o coeficiente de atrito dinâmico vezes o cosseno do ângulo alfa. Se por um acaso o atrito for desprezível no exercício, se o coeficiente de atrito for nulo, ou seja, o plano não tem atrito, o bloco escorrega seguindo essa forma. A aceleração é igual a gravidade vezes seno de alfa. Por quê? Porque se o coeficiente for zero, zero vezes isso, fica só essa primeira parte da equação. Pessoal, então aceleração e gravidade são também a mesma grandeza física, ou seja, tem a mesma unidade de medida, que são metros por segundo ao quadrado. Enfim, peço que realizem as atividades, estou à disposição para qualquer dúvida. E estou com saudade de vocês. E foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero. Até mais.